Olá, povo de Deus, boa noite, boa tarde, bom dia, a paz do Senhor para todos que estarão ouvindo esse vídeo, que estarão ouvindo mais para frente, talvez agora nesse exato momento estarão aí participando dessa live que estarei fazendo da Escola Bíblica Dominical. Eu louvo a Deus por esse domingo tão especial que o Senhor tem nos concedido, por essa chuva passada aí, né? Mas eu também louvo a Deus porque o Senhor ele é misericordioso para conosco. Eu louvo a Deus porque as suas misericórdias é a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, a cada dia o Senhor tem nos dado livramento. A cada dia o Senhor tem nos dado novas, tem nos dado força, tem nos dado estrutura. E é por isso que eu louvo ao Senhor. Eu louvo o Senhor pela sua vida, por este momento que você tirou agora para estar aprendendo ou introduzindo a palavra de Deus em seu coração. Quero dizer para vocês que nesse trimestre nós estamos estudando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Não é em meio à fidelidade, ao comprometimento, não. É em meio à infidelidade. Nós estamos vendo aqui que Deus tem um plano para Israel. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a igreja. Deus tem um plano para o seu povo. Mas, independente da sua infidelidade, Deus ele vela pela sua palavra. 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 10 ao 13, fala bem assim: palavra fiel é esta, que se vivermos com ele reinaremos. Se sofrermos com ele reinaremos. Se formos infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, estaremos vendo aí que nessa lição, fazendo um panorama de toda a lição, nós vamos ver que a lição começou bem, começou mil maravilhas. Salomão governando, 40 anos no poder, um reino unificado, um reino estruturado, um reino com sabedoria, um reino que cresceu. Nós vemos lá, Saul reinou 40 anos, Davi 40 anos, entra Salomão, reina mais 40 anos, um reino unificado. Só que após a morte de Salomão, aí o negócio começa a ficar diferente. Começa a haver o quê? Uma divisão do reino. E tudo que é dividido não cresce. Tudo que é dividido não prospera. Você observa aí que esse reino de Salomão, que era um reino grande, poderoso, agora ele está dividido entre dois reinos. O reino de Jeroboão, cujo ele era o rei, governando ali sobre 10 tribos, e o reino de Judá, onde temos ali o rei Roboão. Agora aparece em cena não mais Salomão, porém Jeroboão e Roboão. A primeira e a segunda lição. A terceira lição em diante, nós estudamos sobre Acabe, profeta Elias, Jezabel. Estudamos sobre a situação, como que apareceu Elias, o tisbita, né? Os milagres que Deus fizera na vida de Elias. Na lição de número 3, vemos ali Acabe e o profeta Elias. Na lição de número 4, nós estudamos sobre Elias e os profetas de Baal e Azera. Quer dizer, nós vemos ali naquela lição de número 4 o desafio daquela grande massa, onde que tinha ali 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, fora aqueles que se assentaram na mesa de Jezabel. Então, você observa ali que houve um grande desafio, Elias e os profetas de Baal. Quando ali ele faz o quê? Ele mostra para aquele povo que Deus era o verdadeiro Deus. Na lição de número 5, nós estudamos sobre o reinado de Acasias. Quem foi Acasias? O que aconteceu com ele? Como que ele foi consultar a Deus Baal-zebub? E ele encontra ali no meio do caminho Elias. Elias fala assim, olha, pode voltar e falar para o rei que ele vai morrer. E ele fica indignado com o rei, né? O rei fica indignado com Elias, manda lá 50 soldados para ir atrás de Elias. Esses 50 soldados morrem, depois manda mais 50, morre também os 50. Aí quando ele manda o terceiro soldado, o soldado vai com reverência, vai com humildade, vai com respeito e fala bem assim, olha, a minha vida está nas tuas mãos, o dos meus soldados está nas tuas
tuas mãos, o teu Deus é isso, que aquilo outro. Olha a diferença de como esse soldado chegou. E Deus fala com Elias, desce. Desce e vai até o profeta. E quando ele desce e vai até o rei, chega lá no rei, ele fala a mesma coisa. Olha, a mensagem é o seguinte, você não vai sair dessa cama. E ele não saiu. Que lição linda, né? Deus velando pela sua palavra. Na lição de número 6, nós estudamos sobre o profeta Elias e o profeta Eliseu, seu sucessor. Na lição de número 6, nós vemos uma transferência, aonde que seria o último milagre que Deus fizeram na vida de Elias e agora o primeiro milagre na vida de Eliseu. Qual foi o último milagre que Deus fez na vida de Elias? Elias está agora onde? De frente ao Jordão, ele pega a sua capa, bata no Jordão, o Jordão se abre e ele passa. Ele e Eliseu. E agora Eliseu? Estava do outro lado. Elias já tinha sido arrebatado aos céus. O que acontece com Eliseu? Ele volta. Mas como que ele vai voltar? Tinha o Jordão. E ele pega a capa de Elias e abre o Rio Jordão. E quando ele atravessa o Rio Jordão do outro lado, ele vê os filhos dos profetas que estavam aguardando a vinda deles. Os filhos dos profetas reconhecem que realmente o Espírito de Deus que habitava na vida de Elias agora pousara sobre a vida de Eliseu. Era o povo reconhecendo o ministério de Eliseu. Porque não é importante você ficar falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Não, não. O importante é o povo reconhecer. Porque a glória não é minha, a glória é do Senhor. Então quer dizer, não é eu ficar batendo no peito que eu sou isso, que eu sou melhor do que ninguém, nem pior não. Quem tem que reconhecer é o povo. Primeiro Deus, segundo o povo. E aí eu aprendi muito nessa lição de número 6. A lição de número 7 vai falando sobre o ministério de Eliseu. O ministério de Eliseu vai trazendo uma retrospectiva dos milagres que Deus fez através de Elias e Eliseu. Observa que Elias, quando ele sobe ao monte, ou melhor, quando ele chega no Jordão, no meio do caminho, ele faz um pedido a Eliseu. Olha, eu quero que você me dê a porção dobrada do teu espírito. E quando ele pede isso, Elias fala, olha, dura coisa me pedisses. Mas se você veio ser arrebatado, você vai conseguir isso. E ele conseguiu ver. O importante, o interessante, é que quando Elias estava vivo, 7 milagres aconteceram na vida de Elias. Por Eliseu ter pedido a porção dobrada, quer dizer, 2 vezes mais, ficou o quê? 14 milagres. E eu acho lindo que Deus fez exatamente 14 milagres na vida de Eliseu. 7 na vida de Elias e 14 na vida de Eliseu. E o último milagre na vida de Eliseu foi quando ele já estava morto. Os ossos dele estavam secos, expostos. Aí passando uma carruagem, um povo para enterrar um certo homem lá, aquele corpo cai em cima daquela cova. E exatamente em cima dos ossos de quem? De Eliseu. E a Bíblia diz que quando aquele corpo morto encostou naqueles ossos secos, meu Deus, ele levantou, ele foi arrebatado, ele ressuscitou dos mortos, porque o cara estava morto. Ele ressuscitou e pulou e saiu correndo. Então nós vemos ali o quê? O milagre de Deus, Deus velando pela sua palavra. E aí o milagre de Elias e Eliseu foi muito lindo, né? Eliseu pegou 20 pães, deu para 120 pessoas comer, os pães sobrou ainda. Como que pode isso, gente? 20 pães para 100 pessoas comer, ainda sobrar. É um milagre. Depois você vê lá o machado frutuar. Depois você vê lá as ervas amargosas que eles colocaram lá no meio da comida lá. E Eliseu fala assim, coloca farinha aí, manda para nós, nós vamos comer esse negócio aqui. E ninguém passou mal. Gente, foram muitos milagres que Deus fez, né? Milagres assim, registrados. Inclusive aquele dos meninos, né? Os jovenzinhos que estavam abusando do profeta, chamando ele de careca, né? Ô calvo, ô calvo, ô calvo, abusando, debochando. Deus, Eliseu, ele clama ao Senhor e o Senhor vai e manda o quê? 2 ursas e vai lá e rebenta com os jovens. Então quer dizer, nós sabemos que Deus trabalhou na vida de Eliseu de uma forma tremenda. Na vida de Elias foi lindo, mas na vida de Eliseu também, meu Deus. E o que me chama a atenção, que Elias ele não escreveu nenhum versículo bíblico. Ele escreveu 4 versículos bíblicos só. Ele era um profeta de falar, quem registrava era outro, mas ele era de falar. Ele deixou 4 versículos só registrados, que era uma sentença. Isso significa o quê? Que não é por muito você escrever ou por muito você falar, é Deus que vai te usar. Outra lição interessante que foi a lição de número 8, que é um complemento da lição de número 7, falando dos milagres, dos ministérios de Eliseu, cujo a cura de Naamã, que é registrado na lição de número 8,
faz parte do ministério de Eliseu. O rei da Síria, né? Aí ele vai lá e chega até o rei de Israel e pede para ele ser curado. Ele fala, eu sou algum Deus para você vir até a mim? Aí Eliseu fala bem assim, mas não tem nenhum profeta aqui. Não, gente, eu sou profeta do Senhor, aquele negócio todo. Aí daqui a pouco chega o Naamã lá na casa dele. Quando chega Naamã na casa dele, ele manda um servo, olha só que lindo. Ele manda um servo avisar Naamã que era para Naamã descer e mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. E Naamã, no primeiro momento, ele fala, poxa, tantos lugares bonitos, tantos lugares lindos para mim se banhar, eu tenho que se banhar aqui no Jordão? Ah não, o que é isso? E ele pede conselho, né? A sua comitiva, ele pede conselho. E quando ele pede conselho, o conselho foi o seguinte, rapaz, se lá na sua terra, para você ser curado dessa lepra, o que pedisse você daria? Aqui o cara pede para você tomar um banho no mergulho no Jordão ali, rapaz, você tá reclamando? Vai logo, moço. O que você não faz para você ser curado? Isso que eu aprendo, sabe o que é o conselho? Quando você tem conselhos bons, a Bíblia fala, né, que a palavra branda, o conselho amável, o conselho bom, ele faz a pessoa crescer, ele desvia o furor. Está escrito isso em Provérbios. A palavra branda, ela desvia o furor. Mas a palavra com ira, ela suscita. A palavra gritada, ela suscita ira. Então você quer resolver um problema? Chega na boa, chega tranquilo, conversa. O rei começou a ficar um pouco indignado, começou a ficar um pouco meio injuriado, né? Só que ele obedeceu. Aí eu vejo que a transformação de Naamã depois, antes, ele começou a questionar, mas depois que ele mergulhou no Jordão, que ele saiu curado, a Bíblia diz que a pele dele, ó, saiu lisa, saiu limpinha, igual a pele de neném, de um menino. Glórias a Deus. A lição de número 9, nós aprendemos sobre o rei Joás. A lição de número 9 falou sobre o rei Joás. E a irmã Rosângela aí nos assistindo, parabéns, benção pura, irmã Rosângela, minha prima aí de Aracruz, Deus abençoa, tá assistindo, continua assistindo aí até o final. Nós vamos falar hoje sobre o cativeiro de Israel. Aí eu tô fazendo uma retrospectiva aí, tá? Nós estamos na lição de número 9 aqui, paramos na lição de número 9, quando fala sobre o rei Joás. Joás, ele estava sendo perseguido para ser morto, né? Porque a Atalia, o que ela fez? Ela queria acabar com a linhagem de Judá. Só que havia uma promessa, uma profecia de Deus através do profeta Elias, lá no passado, que Deus tinha falado para Elias assim, olha, Elias, consagra Azael, Eliseu e Jeú. Quem escapar de Azael será pego por Jeú, e quem escapar por Jeú será pego por Eliseu. Deus fala isso através de Elias. E aqui, quando você começa a estudar essa lição, você vai ver que Jeú, ele chegou quebrando com tudo, ele acabou com a linhagem de Acabe. Porque havia uma promessa de Deus para que ia acabar com a linhagem de Acabe. E não tinha mais quem reinasse no lugar de Acabe, da família real. Porém, Acabe matou até mesmo, ou melhor, Jeú matou até mesmo Acasias. E quando Jeú mata Acasias, Atalia, que era mãe de Acasias, ficou indignada. E falou, sabe o quê? Vou acabar com toda da linhagem de Judá. A briga era em Israel. Agora Atalia, ela se enche de razão. O irmão Marcelo Silvana Mato também está assistindo, Deus abençoa. Atalia, ela fez o quê? Vou matar, vou acabar com tudo. Já que matou meu filho, agora eu vou matar com toda essa geração. Quando ela chega para matar Joás, quem aparece em cena? Joiada e Jeozeba, que era um casal, que Deus ele usa esse casal para quê? Para tirar o bebê Joás, que tinha um aninho só, tira ele de cena e esconde ele no templo. O que eu aprendo com isso? O melhor lugar de você esconder o seu filho é no templo, é na casa de Deus, nos ensinamentos bíblicos, nos ensinamentos da palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jeozeba e Joiada, uns nomes difíceis de falar, né? Mas Jeozeba e Joiada, ele pega essa criança, que era da linhagem da tribo de Judá, e esconde no templo. Enquanto isso, a Atalia fica reinando, com um reinado perverso, cruel. E nesse tempo que ela continua reinando, o que acontece? Rolou-se 7 anos. Quando Joás estava com 7 anos, Joiada, que tinha protegido Joás, agora ele entra em cena. Ele pega todos os exércitos, todos os soldados e fala assim, vamos proclamar, vamos conclamar Joás, rei de Judá.
E quando ele faz esse movimento todo, que eles ficam gritando: Viva o rei! Viva o rei! Viva o rei Joás! Daqui a pouco a Thalia vê essa situação. Aí Joiada fala bem assim: olha, mata ela e todos os que seguem a ela. Porque ela era perversa. Ela era tão ruim, essa mulher, que ela matou seus próprios netos para não ter direito à herança. A Thalia era terrível. E aí você estudando a lição, estudando a história, você vai ver que Joás, ele foi ensinado durante 6 anos, até os seus 7 anos de idade. Quando ele foi conclamado rei de Judá, o que acontece? Joiada estava ainda do seu lado, não abandonou ele em momento nenhum. Estrutura, acompanhamento, ensinamento, e tá indo. Só que quando ele entrou no poder, Joiada, ele começou arrebentando. Reforma política, reforma religiosa, construção de templo, acertando as contas, colocando em ordem os dízimos, as ofertas, as estruturas do templo. Joás, ele começou trabalhando, que foi uma bênção. Só que quando morre Joiada, que é o seu instrutor, que era o seu líder, porque Joás, ele tinha 7 anos, uma criança com 7 anos, ele reinava por causa da sua linhagem real, por causa do seu sangue nobre, aquele negócio todo. Mas na verdade, quem governava era Joiada, porque o conselheiro de Joás era Joiada. Era Joiada que definia a situação. Só que no decorrer dos anos, Joiada morre e Joás faz o quê? Vira o cabeção. O que eu aprendo com isso? Muitas pessoas hoje começam bem porque o pai está ensinando, a mãe está ensinando, está mostrando a verdade, está mostrando o caminho do Senhor. Filho, não faz isso, filho, não faz aquilo. Filho, olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que... E daqui a pouco, quando morre esse líder, morre o pai, ou morre a mãe, ou morre o pastor, morre aquela pessoa que ele tem como um exemplo. Aquela pessoa que foi ensinada, muitas das vezes, em muita situação, acontece igual Joás. Vira o cabeção. Aquilo que ele não tinha feito enquanto fulano de tal estava vivo, o que ele faz? Agora ele passa a fazer. Passa a adorar a ídolos, passa a adorar outros deuses, passa a inverter todos os valores. E a Bíblia diz: não removas os marcos antigos. Estamos vivendo numa sociedade em que eles estão querendo remover os marcos, remover aquilo que é verdadeiro, remover aquilo que é certo e colocando aquilo que é duvidoso, aquilo que é errado, aquilo que não tem convicção. Um exemplo bem clássico para nós entendermos. Aquilo que era verdade antigamente, agora é relativo. Aquilo que era mentira, agora é verdade. Aquilo que era verdade, agora é mentira. Você está entendendo a inversão de valores que estamos vivendo? Mas eu louvo a Deus que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3 que toda escritura divinamente inspirada, quer dizer, a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé. Ela é inspirada, ó, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir em justiça, para que o servo do Senhor, o servo de Deus, seja fiel, seja protegido, seja buscar os conhecimentos. É o quê? É através da palavra de Deus. Mas muitas pessoas hoje, muitos cristãos hoje, estão deixando a palavra de Deus na sua prateleira, estão buscando livro de autoajuda, estão buscando livro de pessoas que não têm conhecimento bíblico, que não têm base bíblica. Ah, porque tal pessoa, escritor famoso, escreveu. Ah, porque o camarada tem não sei quantas edições. A Bíblia, ela é antiga, mas ela é atual. Por que ela é atual e antiga? Porque ela é a palavra de Deus. E ela é o único livro no mundo. Desculpa. Ela é o único livro no mundo cujo você lê e o autor está do seu lado. O autor está do seu lado. Está dentro de você. Está te explicando, está te ensinando. E você sente a presença dele. Quantas vezes você está lendo um livro bíblico, uma lição da escola bíblica dominical, uma Bíblia sagrada, e os seus olhos enchem de lágrima? É a presença do Espírito Santo de Deus te comovendo. A lição de número 10, que é a lição que nós vamos estudar hoje, eu estava ministrando hoje ali em Nova Carapina, e eu até falei: irmãos, nós começamos bem essa lição.
Começamos com o reinado de Salomão, um reinado glorioso, um homem sábio, um homem com tantos ouro, com tanta riqueza, com tanto tudo isso, tudo aquilo outro, um homem poeta, um homem inteligente, cheio de sabedoria. Mas nós vamos terminar a nossa lição no cativeiro. Nós vamos terminar a nossa lição triste. Nós vamos terminar a nossa lição presos. Olha que tristeza essa lição de hoje. Olha que situação que nós estamos estudando na lição de hoje, falando sobre o cativeiro de Israel, reino do norte. E o que eu aprendo nessa lição? O sábio, ele aprende com o erro do outro. O tolo, ele aprende, sabe como? Nunca. Porque o tolo, ele vê o erro do cara e o cara fala assim, eu vou fazer também, se tal pessoa errou, eu também vou errar. Isso é tolo, isso é tolice. Mas o sábio não, ele vê o erro e fala assim, não, eu não vou por esse caminho não. Você quer saber de uma coisa? Se quem fez teve as consequências, logicamente eu também vou ter, então eu vou sair fora disso. Essa lição ela vem nos avisar que a idolatria, que a incredulidade, que a ingratidão nos afasta de Deus. Essa lição ela vem nos ensinar que Deus, ele vela pela sua palavra, o que ele falou, ele vai cumprir. Essa lição ela vem nos falar que Deus, apesar de ser longânimo, apesar de ser benigno, apesar de ser bondoso, ele é justiça. Essa lição vem abrir os nossos olhos. Estamos vivendo uma sociedade, uma modernidade, entre aspas, de que que Deus é bom, que Deus ama o pecador, que Deus não vai condenar. Quem é você para julgar? Quem é a igreja para julgar? Quantas vezes nós não ouvimos isso? Quem é você para julgar? Mas a Bíblia, ela nos julga. A palavra de Deus, ela nos julga. A palavra de Deus nos dá o discernimento. A palavra de Deus está nos falando, está nos trazendo história do passado. Eu estava estudando essa lição, eu achei uma coisa assim tão linda, eu estava ministrando lá na igreja e eu falei, Jesus, tem de misericórdia. Quantas vezes eu já vi pessoas falando assim, porque Deus é injusto, porque aconteceu isso. Será que Deus, meu Deus, não, isso não podia ter acontecido. Gente, mas quando você estuda essa lição do cativeiro de Israel, você vai ver a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a longanimidade de Deus, aleluias. Olha só que interessante. Na leitura bíblica em classe que está registrada em 2 Reis, capítulo 17, do verso de número 1 ao 14, eu vejo uma coisa aqui tremenda, que é praticamente o resumo da lição. Olha o que diz. Do verso de número 1 até o verso de número 6 vai falar sobre quem governava Israel nessa época. Que Israel foi levado como cativo, que era Oséias. Não era o profeta Oséias, era Oséias, filho de Elá. E se você for estudar a história de Israel, você vai ver que veio Jeroboão, primeiro rei de Israel, e Oséias, que foi o último rei de Israel. Jeroboão foi o primeiro rei de Israel depois de Salomão. Depois veio quem? O último rei de Israel foi quem? Oséias. Então nós estamos estudando esse trimestre sobre os reis de Israel. Passou Jeroboão, veio, porque era dois reinos, né? Nós aprendemos aí que eram dois reinos, né? Era o reino do norte e o reino do sul. Passou Jeroboão, depois veio Adab, depois veio Baasa, depois veio Elá, depois veio Zinri, depois veio Onri, depois veio Acabe. Olha bem, Jeroboão, Adab, Nadab, ou melhor, Jeroboão, Adab, Baasa, Elá, Zinri, Onri e Acabe. Se você observar bem, Jeroboão, o homem foi tão perverso, o homem fez tão coisas abomináveis aos olhos do Senhor, que passado 10, 12 reinos depois dele, ainda tinha referência sobre ele. Olha, e andou nos pecados de Jeroboão. Meu Deus do céu! E ao longo dessa história você vai ver que são 200 anos. 200 anos de reinado. Só que se você observar bem, olha, Jeroboão, péssimo rei. Depois Adab, péssimo rei. Depois Baasa, péssimo rei. Depois veio Elá,
Horrível. Zinri, meu Deus do céu, horrível. Onri, então, Onri era pai de Acabe. Nem se fala. Quem foi Acabe? Acabe foi um camarada que conseguiu irritar a Deus. Imagina Onri. Onri ele foi tão cruel, ele foi tão cruel, tão cruel, tão cruel, que Oséias profetizou. Oséias, lá na frente, profetizou. Olha, andaram nos estatutos de Onri, quer dizer, andaram na doutrina de Onri. Um homem perverso, cruel, idólatro, perseguidor. Jeroboão, Adabe, Baasa, Elá, Onri, Zinri, Acabe. Nós estudamos a lição de Acabe, a lição de número 3. Meu Deus do céu! 60 anos se passaram depois de Jeroboão. Agora entra em cena Acabe. Quem foi Acabe? E agora ainda estamos falando na lição passada sobre Joás. Nós falamos sobre Acabe e Jezabel, que tinha uma filha com o nome de Atalia. E Atalia foi quem? Que tentou destruir a linhagem de Davi. Olha só! Olha só que terrível! O Michael também está nos assistindo aí, né? Deus abençoe, Michael. Michael Rangel. É muito lindo quando você começa a observar a linhagem. Foram 19 reis de Israel. E esses 19 reis, nenhum deles fizeram coisas boas aos olhos do Senhor. Todos eles fizeram abominações. Um pior do que o outro. Cada um só aumentando a idolatria. E Deus tendo misericórdia, Deus sendo longânimo, Deus dando oportunidade. Era um matando o outro querendo o seu poder. Baasa matou Elá, Elá matou Onri, Onri matou Zinri, Zinri matou Onri, Onri... Meu Deus do céu, era um tomando o poder do outro. E assim sucessivamente. Por causa da ganância, por causa do orgulho, por causa do poder. E quando você entra nessa lição, falando sobre o cativeiro de Israel, agora nós vamos entender um negócio. A 10ª lição hoje está falando sobre o cativeiro de Israel. E aí, pronto, para-se de falar sobre o cativeiro de Israel, porque agora eles estão sendo levados ao cativeiro, né? Estão sofrendo a pena ali. Nós vamos entender por que disso, né? E aí depois começa a falar a 11ª lição, a 12ª lição e a 13ª lição. E a 11ª lição, que é domingo que vem, vai falar sobre o reinado de Ezequias. O único que fez o que era bom aos olhos do Senhor, mas ele era do reino de Israel, de Judá. Aí depois fala de Josias. Quem era Josias? Fez o que era bom aos olhos do Senhor, mas ele era quem? De Judá. Porém, Judá também se associou a Israel através de pacto, através de aliança. Quando você estuda na lição passada, você vai ver que Acabe e Jezabel fez aliança com Judá. O perigo do casamento misto, o perigo da mistura. Não, eu sou crente, mas eu vou casar com outro que não é crente porque eu acho que ele é melhor. Vai, julgo desigual, vai para você ver a consequência. E a consequência foi drástica. Foi o quê? Foi a Israel convencendo a Judá agora também para a idolatria, porque Judá foi um povo de Deus. Porém, ele fez o que? O ecumenismo, a mistura. E Deus ele não aceita isso, Deus ele não permite isso. A mistura, a idolatria, ou é de Deus ou é do diabo. Não tem esse negócio de falar assim, eu vou adorar a Deus e vou adorar o diabo. Eu faço de manhã, eu sou crente, de tarde eu sou macumbeiro. Não existe isso. Ou você é ou você não é. A Bíblia é muito clara sobre isso. A Bíblia não dá margem para meio termos. Um exemplo, é macho ou é fêmea. Não tem esse negócio de homossexualismo na Bíblia, de falar que eu nasci meio macho, meio fêmea, não. Não existe isso não. Ou é homem ou é mulher. E isso, irmãos, é uma verdade que nós temos que pregar, nós como cristão. Doa quem doer. Eu sei que a humanidade está aí, se você falar isso aí, você corre risco até de ser preso, ser morto, ser condenado até, porque a ideologia de gênero vai levantar falando que não, que você está sendo radical, que isso é padrões antigos, mas a Bíblia está falando, não remova. Não remova. Se é homem, vai morrer homem. Você pode fazer todo tipo de cirurgia que você quiser. Pode mudar seu nome, pode mudar seu corpo, pode fazer o que você quiser. Mas eu quero ver você enganar Deus diante lá do juízo final. Eu quero ver quando chegar diante do juízo final. O que você vai ser?
Será que você vai conseguir convencer a Deus quem você era aqui na terra? Você pode ser a mulher mais bonita, mas Deus sabe quem você era, quando você nasceu. A Bíblia nos diz isso em Salmo de número 136, que Deus ele conhece o nosso interior. Salmo 139 fala que o Senhor conhece nós dentro do ventre da nossa mãe. Ah, mas eu sou dona do aborto, eu sou dono do meu corpo, eu vou fazer aborto. Cuidado! Cuidado com o aborto. Você está matando, você está sendo assassino de uma criança. Né? E aí vai indo, você vai vendo aí a desigualdade social que vem imperando nesse reino, nesse governo aqui do cativeiro do norte. Quando Deus levanta os profetas Oséias, Amós, para profetizar contra o reino de Israel, Deus já tinha levantado Elias, Deus já tinha levantado Eliseu, Deus levanta Oséias, Deus levanta Amós, e olha que textuário lindo, olha que textuário lindo. Vinde, está convidando, Oséias está convidando, gente, venha, torne-se para o Senhor, volte para o Senhor, não anda desviado não anda nesses caminhos tortos não anda no caminho da idolatria, do pecado, da feitiçaria, da bruxaria, de tudo que não presta não. Volte para o Senhor, torne para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, porque Ele nos corrigiu, mas Ele nos sarará. Olha que convicção. O Senhor, Ele cuida, Ele trata. Qual é o pai que não trata do filho? Qual é o pai que de vez em quando não dá uma cintada no filho? Mas Ele ama, Ele corrige, assim é Deus. Deus muitas das vezes está apertando o cerco, porque Ele quer o melhor para nós. Quando você estuda esse texto aqui, você vai ver que Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele foi dando corda, Ele foi dando tempo. 210 anos se passaram. 210 anos se passaram. 19 reis se reinaram. E aí agora, ele chega, começa agora a falar assim, olha, o rei da Síria vai cercar Israel e vai dominar eles. E aí eu quero ver. Aí eles vão ver o que é doce. Gente, Deus está falando que Ele é o único Deus, que Ele é o verdadeiro Deus. Só que Deus agora Ele pega o povo de Israel, leva cativo. Mas o povo de Judá continua andando nos pecados do povo de Israel. E lá na última lição nós vamos entender a 13ª lição, falando de novo sobre o cativeiro. É por isso que eu falei, gente, essa lição é triste, de hoje que nós estamos dando. E a lição de número 13 é mais triste ainda. É mais triste ainda. Porque se você fazer uma comparação entre o reino de Israel e o reino de Judá, o reino de Israel, cujo rei era Jeroboão, começou com Jeroboão e terminou com Oséias. O reino de Judá, cujo era dominado por 10 tribos de Israel. O reino de Israel, esse rei, eles tiveram 19 reis. E esses 19 reis, nenhum deles fizeram algo bom aos olhos do Senhor. Só que o rei de Judá, eles tiveram reis que entraram pelo caminho de Israel, adorando outros deuses, mas também tiveram reis que andaram no caminho do Senhor. Tiveram reis que andaram no caminho do Senhor. E aí você vai entender o textuário da lição de número 13 vai dizer o seguinte: porém, zombaram, olha bem, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e escarneceram dos seus profetas e desprezaram a sua palavra, de maneira que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que não teve outro remédio. Segundo as Crônicas, capítulo 36, ou 38, verso 18. Olha bem, Deus aqui irritado, Deus aqui indignado com o seu povo, o povo de Judá. Hoje nós estamos estudando sobre o cativeiro de Israel, o reino do norte, que era o povo de Deus também. Só que infelizmente, olha, 200 anos andando fora do caminho do Senhor. E a influência deles agora estava atacando Judá. E agora Deus também manda Judá para o cativo. Porque Deus corrige aquele que ama. Deus corrige aquele que ama. Deus ele é amor, mas Deus ele é justiça. Deus ele cura, ele salva, ele liberta, ele perdoa, ele está aí trabalhando em nosso meio.
E ele está falando, foge da idolatria, foge da incredulidade, seja grato. Deus levantou profetas, como tem levantado nos dias de hoje, avisando. Mas o povo está fazendo o quê? Indo de mal a pior. Quando Deus usa um profeta e fala uma profecia, o povo não crê, o povo não acredita, o povo está brincando com as coisas de Deus. Mas Deus, ele é justiça, Deus, ele é amor, mas Deus, ele é justiça. Hoje existem igrejas aí que falam assim, Deus, ele é amor, Deus... realmente, Deus, ele é amor. A sua essência é o amor. Mas é a sua misericórdia. E é a misericórdia dele que é a causa de nós não sermos consumidos. Quando você observa isso, você vai ver que é um amor com justiça. Um amor com equidade, uma justiça que rege com equidade. Muito bom. Quando você estuda essa lição, você entende que 19 reis não foram poucos. Teve reis que governou 7 dias, teve reis que governou 22 anos, teve reis que governou 1 ano, porque era um matando o outro. Um matando o outro. Estamos aí também vendo Rafael assistindo aí. Deus abençoe, Rafael, a sua vida. Benção pura. Então você vai observar que Deus sempre levantou profetas. Deus sempre levantou os seus servos. Deus sempre levantou. Isso está registrado. Eu deixei aqui anotado aqui. Né? Amós capítulo 2, versos 6 a 8. Deus levanta quem? Amós ali para condenar a injustiça social, para a exploração do menos favorecido. Porque o justo ele era vendido por dinheiro. Ele era comprado. Em outras palavras, não adiantava você ser justo porque o sistema de justiça era corrompido. Era vergonhoso você ser justo. Será que é diferente nos dias de hoje? Estamos vivendo, parece que é um retrato do passado, hoje, onde que a idolatria está à flor da pele. É idolatrando o homem, é idolatrando shows, é idolatrando casa, carro. Idolatria, o que é idolatria? É tudo aquilo que você tira o lugar de ser Deus, coloca como se fosse o seu Deus. Eu achei interessante a colocação até do pastor Fábio Segantini, ele falando, né, de que o que é idolatria? É tudo aquilo que você coloca no seu lugar. Um exemplo, se você se tornasse invisível agora, onde você queria estar? Se você falasse bem assim, eu queria comer tudo do bom e do melhor. A sua idolatria, sabe o que é? É o alimento, é a comida. Tudo na sua vida é comida. Isso é idolatria. Se você estivesse invisível agora e falasse, não, eu queria entrar no banco e pegar todo o dinheiro. Isso é idolatria, é mamon. Você está adorando o dinheiro. Isso é idolatria. Tudo que você coloca no lugar que era para ser no lugar de adoração a Deus é idolatria. E Israel ele estava partindo por esse caminho. E é interessante que quando você estuda aqui na leitura bíblica em classe, eu nem concluí na verdade, né? Que do 1 ao 6 aqui fala sobre que a situação de Oséias como governador, como rei no caso ali de Israel, que foi o último rei de Israel. Após isso aí ele foi levado, a cidade foi sitiada. A cidade foi sitiada durante 3 anos. E aí não teve outra saída. Ele teve que se render. Oséias aqui, ele arrumou uma confusão lá e foi pedir ajuda o Egito. Ele foi pedir ajuda ao Egito. E aí o camarada ficou com raiva e falou, sabe o que vai acontecer? Em vez de pedir ajuda a gente, foi pedir ajuda ao Egito, foi pedir ajuda ao mundão, então sabe o que nós vamos fazer? Vamos cercar a cidade dele e vamos tomar posse deles. E aí eles sitiaram a cidade de Samaria 3 anos. E aí? Compra o quê? Vende o quê? Bebe o quê? Uma hora a fonte acaba. E a fonte secou. E aí eles tiveram que se entregar. E aí tiveram que fazer a mistura. Sumiram, desapareceu Israel. Só que agora estão voltando a juntar de novo. Porque há uns 80 anos atrás, aí, 60, 80 anos atrás, aí, Israel estava disperso. Não existia Israel como capital, como cidade, como uma nação. E aí tiveram uma reunião lá na ONU e fizeram uma eleição. E naquela eleição falaram, vamos decretar Israel como uma nação, sim ou não? Fizeram a eleição lá, um voto. Votaram 3-3, tinha que alguém desempatar. E Deus usa quem? Um brasileiro. Oswaldo de Aranha, se eu não me engano, acho que é esse mesmo, Oswaldo. E ele vai lá e assina lá, votando Israel como uma nação. E quem é Israel hoje? Israel hoje é uma potência.
O que a mídia mostra é uma coisa totalmente distorcida, mas nós sabemos quem é Israel. O povo escolhido de Deus, o povo próspero, o povo que maior tecnologia, melhor investimento, melhor inteligência, é o melhor do mundo. O povo de Israel é pequenininho, mas eles são tão assim cobiçados, são tão invejosos. Povos têm tanta inveja do povo de Israel que quer destruir, quer acabar com o povo de Israel, mas nunca vai acabar, porque a mão do Senhor está sobre eles. E é tão interessante quando você começa a estudar sobre a história de Israel, que você vai ver que quando eles se declararam nação, 6 nações levantaram-se contra essa nação que recém-nascida, que era a nação de Israel. Qual era a tendência deles? Perderem. Mas estava a mão de Deus ali sobre eles. Tiveram a guerra. Foram 2 meses de guerra. E eles saíram como vencedores. Saíram como vencedores. Recém-formado uma nação, colocou 6 para correr. O que é isso? É Deus mesmo, não tem como explicar. É Deus que está com as mãos sobre aquele povo. Porque Deus, ele corrige, Deus ama. E a profecia do Senhor já completou, já se cumpriu. Essa profecia se cumpriu. Que o povo estava disperso, mas está juntando. O povo de Israel está juntando. E olha a nação. Quem é Israel hoje? Quem é Israel hoje? Eu aprendi nessa lição que Deus, ele castiga, que Deus, ele corrige, que Deus, ele ama, que Deus, ele é longânimo, que Deus, ele é amor, ele ama os seus filhos, ele ama os seus filhos, porque se ele não amasse, ele não daria a sua vida em prol de nós, ele nos ama. Mas em Hebreus capítulo de número 12, verso 2 diz assim: portanto, nós, porém, pois que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos de lado o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe havia proposto, suportou a cruz e, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluias. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores, para que não desfaleçais em vossos ânimos. Ainda resistisse contra o pecado? Combatendo contra o pecado? E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige aquele que ama e açoita a qualquer que quer por filho. Olha que lindo esse texto. Deus está falando, olha, não desmaia, porque eu vou corrigir. E eu repreendo, porque eu tenho vocês como filho. Meu Deus. O que eu aprendo com isso? E esse texto mesmo diz em Hebreus capítulo 12, todo aquele texto ali, você vai ver que a Bíblia fala que o pai que não corrige o filho, ele é bastardo. Ele é louco. Ele é doido. Você imagina o que é isso? Se você hoje coloca a lei e ensina o seu filho, o negócio não está fácil. Você ensinando, jogando pesado, falando a palavra do Senhor, mostrando a verdade para o seu filho, não está fácil. Imagina se você abrir mão. Essa lição ela vem nos falando e nos ensinando que Deus, ele odeia a idolatria, a incredulidade e a ingratidão. No versículo de número 7, aqui da nossa leitura bíblica em classe, que está registrado em 2 Reis, capítulo 17. A partir do versículo de número 8, aqui está o motivo do porquê daquele cativeiro. Deus, ele não faz nada por injustiça, não. Deus, ele faz porque ele é justo. Se Deus está te corrigindo, não é porque ele é ruim, não. É porque ele é justo. Olha aqui o motivo que o povo de Israel foi levado cativo. Porque eles andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora diante dele. Deus, ele dava a vitória para o povo de Israel, ele conquistava aquela cidade, ele dominava aquela cidade e botava para quebrar todos os deuses que estavam naquela cidade. Daqui a pouco o povo de Israel, que tinha sido vencedor, estava adorando o Deus que tinha sido perdido, que tinha perdido a vitória. O Deus verdadeiro deixava de ser adorado, deixava de ser glorificado para ser adorado uma imagem, uma estátua, um objeto, um santo carregado nas costas, ou no pescoço, ou no braço, ou numa tatuagem. E isso indignou a Deus. Deus fala assim, olha, eu não quero vocês fazendo sinal para mim não, eu quero vocês comigo dentro do meu coração. Não é só de aparência não. E olha aqui o que diz no verso de número 9.
E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas. O que nós temos feitos secretos? Será que nós somos crentes só na igreja ou fora da igreja? O que eu tenho feito no meu secreto, no meu escondido, no meu quarto, pelas madrugadas, no meu celular, no meu computador? Será que tem agradado a Deus a minha posição? Ou eu só sou a capa aqui na frente, nas costas eu sou outra coisa? Olha o verso de número 10. E levantaram estátuas e imagem dos bosques e em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Meu Deus do céu, esse povo aqui, no reinado de Oséias, ainda estava andando conforme os costumes e as idolatrias do rei Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel. E Jeroboão, ele foi tão acás, tão sagaz, modo de dizer, que quando se houve a divisão do reino, o povo saía de Samaria e vinha para Jerusalém, local do templo de Salomão. Porque presença de Deus, a nuvem, aquele negócio todo, então não, vamos para o templo. Só que de Samaria a Jerusalém era longe. O que Jeroboão faz? Olha, vocês não precisam de ir não. Sabe o que nós vamos fazer para facilitar para vocês? Vamos fazer templos, vamos fazer imagem, vamos fazer escultura, vamos fazer uma casinha aqui para vocês adorar o Deus de vocês aqui. Vocês não precisam de descer lá para Jerusalém para adorar a Deus não. Quantas vezes você nunca ouviu isso, né? Para que você está na igreja todo dia? Para que você ir de segunda a segunda na igreja? Para que você ir para a escola dominical? Não tem ninguém lá? Para que você fica gritando igual um doido? Por que você fica falando glória a Deus, aleluia? Você já ouviu isso? Então é importante quando você vê que Jeroboão ele tentou acabar com a religião, ele tentou acabar com Deus, a história, com tudo que adorava Deus, o verdadeiro Deus. O povo queria vir para adorar o verdadeiro Deus, só que ele tentou colocar barreiras. E aqui eu vejo o que? Levantaram estátuas e imagens dos bosques e todos os altos e outeiros, levantando o quê? Pessoas para facilitar o caminho até a Deus. Mas Deus fala, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Não existe atalho. Depois queimaram incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara diante dele. Meu Deus do céu, eles deixaram de adorar a Deus para adorar a imagem, bonecos feitos por mão de homem. E o que me chama mais atenção é esse verso aqui, olha. Verso 13. E o Senhor protestou contra Israel e Judá pelo ministério de todos os profetas e todos os videntes, dizendo, convertei-vos, vira de direção, muda de direção, convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos e a lei e que eu te ordenei aos vossos pais, que eu vos enviei pelo ministério de seus servos e profetas. Deus está falando, olha, eu já avisei para vocês pelos servos, pelos profetas, pelos milagres, por tudo que eu realizei. Ouve os meus mandamentos, ouve os meus estatutos, e isso, aquilo, outro. Só que o povo entrava no ouvido e saía no outro. Deus fala, eu vou ter que corrigir. Já viu aquela situação quando o pai fala para o filho, filho, não faz isso não. E o filho vai lá e faz. Filho, olha o que eu estou te falando, olha o livramento que eu estou te dando, não faz isso não. Ele vai lá e faz. Aí Deus vai ter que corrigir ele. Do mesmo jeito que você corrige seu filho, Deus ele vai nos corrigir. E Ele está nos corrigindo. O que nós estamos passando é correção de Deus. É correção de Deus. Infelizmente, a tendência é só piorar. Infelizmente, o amor é só se esfriando. Infelizmente, a desigualdade social só se levantando. Não está diferente daquela época. Mas Deus, Ele vela pela sua palavra. Deus ele vai acertar com Israel. Deus vai acertar com a sua igreja. Deus vai acertar com o seu povo. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Hoje eu trouxe um pequeno resumo dessa lição falando sobre o cativeiro de Israel. Domingo que vem nós vamos estudar sobre o reinado de Ezequias. Na lição de número 12, nós estaremos estudando sobre o reinado de Josias. E na lição de número 13 estaremos estudando sobre o cativeiro de Judá. De novo, estudando sobre o cativeiro, porém agora de Judá, dos servos do Senhor. Judá significa tribo de louvor. Foi da linhagem de Judá que nasceu o Salvador, Jesus Cristo. Foi da linhagem de Judá que Deus falou bem assim, olha, o mundo todo está pervertido, não tá? Mas eu vou separar dois aqui, ó, Manassés
e esse povo aqui, ó, Judá, tribo de Judá, Efraim. Eu vou separar porque eu quero eles na minha presença. Só que quantas lutas vieram, né? Atalia tentou matar, outros adoraram outros deuses, e vai indo, mas Deus sempre trabalhando, sempre tendo seus remanescentes. E Deus vai tratar com esse povo. E exatamente, Judá vai ser levado cativo na 13ª lição. Hoje nós estamos sofrendo a consequência do cativeiro de Israel. Parece uma coisa tão atual, né? O que estava acontecendo em Israel? E o que está acontecendo hoje? Agora, a partir de domingo que vem, nós vamos estudar sobre Ezequias, que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Nós vamos estudar sobre Josias, que fez o que era bom aos olhos do Senhor. E depois nós vamos entender também, no circuito total, quem foram eles. E o que aconteceu para eles ser levado ao cativeiro. Já está registrado lá, se você quiser antecipar, textuário da lição de número 13. O porquê que eles foram levados ao cativeiro. Porque eles zombaram. Porque eles desprezaram. Porque eles escarneceram. Quantas pessoas hoje estão sendo escarnecidas, abusadas, mortas, estão sendo zombadas, desprezadas por causa da palavra de Deus. Mas tudo isso tem uma sentença. Nada fica de graça aos olhos do Senhor. Deus, ele é amor, mas ele é justiça. E a justiça de Deus não se compra. A justiça de Deus é regida com equidade. Isso não é você ser preto, ser branco, ter dinheiro, ter influência, não. A justiça de Deus é com equidade. A balança de Deus é fiel. É fiel. Amém? Eu quero terminar esse vídeo pedindo a Deus que venha nos livrar da apostasia, da idolatria, da incredulidade e da ingratidão, assim como foi o povo de Israel. E que o Senhor venha nos dar força nesses momentos que a igreja está passando, nesses últimos momentinhos aqui na face da terra. Porque a nossa esperança, a nossa expectativa não é a terra. A nossa expectativa é o novos céus e nova terra, onde habita o nosso Deus. Amém? Eu quero agradecer aqui o Rafael Nascimento, que assistiu aí a nossa live, né? Quero agradecer também ao Marcelo, a Silvana, a Marcelo Silvana Matos, que assistiu, a irmã Rosângela Ramos, minha prima ali de Aracruz, que também assistiu essa live. Deus abençoe cada um de vocês, né? E domingo que vem nós estaremos aí trazendo mais uma lição maravilhosa para a glória do Senhor. Ao Wallace Muniz também, Deus abençoe, Wallace, a sua família, você, né? Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus continua dando graça, dando força. Ao Michael Rangel também, que está assistindo. Deus abençoe a sua família, sua esposa, sua filha aí, uma gracinha. Deus abençoe. Que o amor de Deus seja na vida de cada um de vocês. O nosso irmão Sandro também, lá em Curitiba. Um abraço a você, a toda a sua família, irmão Sandro. Que Deus abençoe a você, irmã Sandra também. Todos aqueles que estão assistindo esta live, que vão compartilhar, aqueles que não irão compartilhar, mas aqueles que vão anunciar a palavra do Senhor através desse vídeo. Que o nome do Senhor seja glorificado, que eu venha diminuir a cada dia e que o nome do Senhor venha crescer em minha vida. Amém? Ore por mim. A 13ª lição estarei ministrando lá em Carapina, na igreja do pastor Zilmar. Que Deus venha me dar força, me dar graça, me dar sabedoria e que nós venhamos ser mais que vencedores. Amém? Fique na paz e tenha um bom domingo em nome do Senhor.